bem com vocês? Eu estou aqui com o Dr. José Martins Filho, ele que é pediatra, escritor e palestrante, defensor da amamentação e também da extensão, né, da licença maternidade, né, doutor? Lutamos muito por isso, né? É um ativista aí a favor das crianças, da saúde da criança e das famílias, né? Então hoje a gente vai falar sobre a criança terceirizada e eu estava comentando agora com o Dr. José Martins Filho a importância da gente falar o que seria a terceirização da criança propriamente dita. Olha, esse termo, Mônica, acabou saindo de alguns escritos meus, de algumas publicações, e eu até fiquei surpreso, porque eu não imaginava que ele ia ficar tão assim divulgado. Hoje se fala no Brasil inteiro sobre a criança terceirizada, que eu fui o autor, quase que involuntário. Eu nunca imaginei que esse termo virasse uma coisa assim tão importante. Graças a Deus, porque isso mostra para as pessoas a importância das relações familiares e do contato pai, mãe, avós, tios com as crianças. O conceito de terceirização infantil não é, como algumas pessoas imaginam e até criticam e se resistem, que eu acho que mãe não deve trabalhar, pai não deve trabalhar. Não é isso. Eu sou a favor de as pessoas usarem o melhor tempo que elas têm para cuidar dos filhos. E, evidentemente, abrir mão muitas vezes de deveres profissionais em alguns momentos para ficar com uma criança que está doente, que está com febre, uma criança que está mostrando sinais de carência afetiva. Então, às vezes, eu atendo crianças no meu consultório, eu percebo que a queixa principal, ela não come, ela é uma criança que vive resfriada, ela chora muito, ela não dorme bem. A maior parte das vezes eu começo a ver a história e vejo que é uma criança que está sozinha, que não tem pai e mãe contante, às vezes não tem uma avózinha também. São crianças que vão para a escola pela manhã, voltam à noite quando os pais vão lá buscar e os pais acham que isso é suficiente. Então, terceirização infantil é você colocar o seu filho não prioritariamente com você, e sim com outras pessoas, achando que para uma criança basta trocar bem a fralda, dar comida, dar banho e isso resolve. Porque a relação da criança com a família é fundamental no desenvolvimento infantil. Esse apego, esse vínculo. Então, a maior parte dos meus livros, eu escrevo bastante sobre isso, eu mostro que quando nasce uma criança, não está resolvido o problema. Existe uma coisa chamada esterogestação, que são principalmente os primeiros 2 anos, que a mãe e o pai têm que ficar junto, ajudar, dar espaço, dar tempo. Mesmo que os pais trabalhem, mas sempre que possível, venham almoçar em casa, sempre que possível, se está doente, pegar um atestado médico com o seu pediatra, fica com o seu filho nesse dia, priorize a relação infantil com a família. Nas minhas conferências aí pelo Brasil, nas minhas palestras, nos meus vídeos, tudo, eu falo sempre que educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho é porque você não está educando. E jogar essa educação para outra pessoa pode ser temporariamente bom para você, mas a longo prazo não é, porque essas crianças acabam muitas vezes apresentando problemas de comportamento. Algumas pessoas, quando eu falo essas coisas, eles até ficam achando que eu estou criticando. Mas você não sabe, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar a minha vida, não é assim que eu faço. Eu sei que a vida está difícil para todo mundo. Eu sei que as pessoas hoje em dia têm que dividir as funções, pai e mãe em casa. Não existe mais aquele pai mantenedor e a mãe cuidadora. Os dois têm que ser mantenedores e cuidadores, eles têm que se alternar e entender. Tem casais, às vezes, que o emprego da mãe é muito importante, ela ganha mais que o pai, às vezes vale a pena nos primeiros meses, primeiros anos, a mãe enquanto pode amamentar, e depois o pai fica cuidando da criança e a mãe trabalha, mas sempre tem alguém, o pai ou a mãe junto da criança, o mais tempo possível. Isso é a terceirização infantil. Tem um outro nome que é menos agressivo para a terceirização infantil, e as pessoas falam, nossa, terceirização infantil, tá? Que eu chamo de síndrome dos pais ausentes. Síndrome em medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Quando você fala uma síndrome, síndrome da hipertensão arterial, síndrome da insuficiência renal, então tem uma série de características que dão essa síndrome. A síndrome dos pais ausentes é uma criança irritada, que não dorme, que não come, que é deprimida, que fica doente à toa, que chora quando os pais saem. E essa ausência dos pais crônica é um fator de desencadeamento de doenças psicoemocionais e físicas. Até ser outras coisas, mas quando alguém chega para você com uma criança de 3, 4 anos de idade,
que está agressiva, está irritada, que não brinca, que se retrai, que fica insone, que você tem que ver tudo isso, né? Claro que tem algumas características de algumas crianças que são mais intensas que outras, né? Todo mundo fala do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tem crianças que têm essa personalidade, né? Fica brava e tal. Mas essas crianças, se você põe carinho, afeto e atenção, ajuda muito, mesmo com TOD. É verdade. Então, esses sinais todos, o pediatra tem que estar atento. Claro que o psicólogo também, é fundamental que o profissional da área da psicologia ajude, mas o pediatra hoje em dia não vê só a doença física, ele vê o conjunto de atendimento, ele vê as relações familiares, ele vê a parte de desenvolvimento psicoemocional e depois, se há um distúrbio mais sério e que precisa de atenção psicológica, ele encaminha para o profissional, mas é o pediatra que tem acesso a isso inicialmente. Multidisciplinar, né? Um trabalho que envolve vários profissionais, exatamente. Mas principalmente os pais. Se eu não consigo ficar em casa em tempo integral com meu filho, como seria melhor? Uma babá, uma escola? Bom, a maior parte das vezes a gente consegue prorrogar essa licença um pouco mais. Se a mãe deixa para tirar férias depois, aí junta com mais 15 dias, às vezes, de um direito que ela tem por estar amamentando, dá quase 6 meses. E existe algumas firmas que dão 6 meses iniciais, que é bom. Então, aproveitar ao máximo essas características da lei que pode ajudar a mãe a ficar mais tempo com o seu filho. A segunda coisa que eu digo é o seguinte: você tem 3 opções quando você precisa voltar ao trabalho e o teu filho não pode ir contigo. Embora a lei brasileira diga que firmas que têm muitas mulheres trabalhando, mais de 30 parece, elas devem ter uma creche no local de trabalho. A mãe levar a criança junto com ela, voltar lá no cantinho, está trabalhando, mas está perto do nenê, a hora de amamentar desce, amamenta. A produtividade da mãe aumenta, ela fica muito mais feliz, muito mais tranquila e para a própria empresa é bom, mas nem sempre as pessoas aceitam isso. A maior parte das microempresas tem 1, 2 mulheres, não tem como ter uma creche para isso. Bom, quando você não tem essa creche local de trabalho, eu sugiro que a mãe pense bem o que significa as 3 opções. A primeira opção, e a melhor, que alguém da família, carinhoso, uma avó, uma tia, que tenha disponibilidade, que possa ficar com a criança, de preferência na própria casa da criança, que não é muito bom também tirar de casa de manhã, levar para casa de outra pessoa, etc. e tal. O ambiente físico também é importante. Quando você não tem uma pessoa da família, por que eu falo da pessoa da família? Por causa da afetividade, por causa do conhecimento, porque a criança já está acostumada e tal. A segunda opção, na minha opinião, isso muita gente não gosta dessa opinião, eu prefiro que você tenha alguém que você contrate, que vai sair mais barato do que você botar numa creche, para te ajudar e ficar com a tua filha. E você controla essa pessoa, você primeiro, antes de você voltar ao trabalho, você põe ela para ficar com você na sua casa durante uns 20 dias para você observar como é que ela lida com o teu filho, como é que ela é. E aí você aprovando, aí você sai mais tranquila, sabendo que aquela pessoa é carinhosa, atenciosa, você vai poder confiar. E a última opção, na minha opinião, antes de 2 anos de idade, é a creche, que infelizmente na maior parte das vezes acaba sendo o local que as pessoas levam porque não tem outra opção. Tem gente que me diz assim: ah não, mas na creche tem mais pessoas olhando, eu confio mais na creche porque uma pessoa sozinha com a minha filha, não sei o que vai acontecer. Eu falo: olha, primeiro você tem que conhecer a pessoa. Segundo, eu sempre sugiro colocar a câmera em casa que você vê pelo teu iPhone ou pelo teu computador, no teu trabalho, como é que estão as coisas. E avisa as pessoas: olha, vamos botar via câmera aqui e tal, porque queremos ajudar você. Inclusive, se você tiver uma dificuldade, eu vou estar olhando, você me fala, eu te ajudo. Não é que eu esteja desconfiado de você. E também, claro, eu sempre digo uma coisa que as pessoas também se assustam, que é o seguinte: a imunidade de uma criança só fica completa depois dos 2 anos de idade. Até 2 anos de idade, a criança ainda não tem todas as defesas prontas. Por isso que crianças que vão para a creche ficam doentes. A mãe fala: ah, mas depois que ele estou na creche tem febre toda semana, todo mês eu estou aqui com você, tem resfriado, tem gripe, tem tosse. Quando é isso, isso passa, porque ela está fazendo sua imunidade. Mas às vezes tem pneumonia, às vezes tem meningite, às vezes tem otite. Então, os países desenvolvidos chegaram à conclusão que é muito mais barato você dar licenças para as mães de 2 anos, porque as crianças ficam menos doentes, o Estado gasta menos dinheiro com a saúde, e as mães ficam mais tranquilas e essa criança se desenvolve melhor, do que você fazer as mães voltarem aos 4 ou 6 meses ao trabalho.
porque aí a mãe vai faltar mais, a criança vai ficar mais doente, ele vai ter maiores custos. Agora tem um outro aspecto que precisa ser dito, né, que é fundamental. A gente fala isso pensando na criança e pensando na maior parte das famílias, mas eu reconheço, e isso não é uma crítica, que algumas mulheres não aguentam ficar 2 anos em casa com os filhos. E ela fala, não aguento mais, eu quero mudar o meu trabalho, eu não posso ficar aqui trancado em casa o tempo todo, por que meu marido não fica, só eu que tenho que ficar, tá bom. Essa é uma coisa que eu respeito, mas tem que ser discutida entre pai e mãe antes de ter o filho. Sim, fazer um planejamento. Planejar como é que você vai fazer. E outra coisa, né? Avisar as pessoas, isso eu atendo muitas crianças, muitas mães grávidas vêm aqui fazer uma consulta comigo durante a gravidez. Hoje eu abordo essas questões. E uma das questões que eu mais abordo é o seguinte: você sabe o que é ter um filho pequeno em casa? Você sabe que ele chora? Você sabe que ele acorda de noite? Você sabe que tem hora que ele quer ter o colo sem parar e só para quando você pega no colo, o que é normal? A maior parte das pessoas não tem o conhecimento disso. E quando nasce o bebê, você fica aqui desesperado. Chega, mas você já acorda a noite inteira, eu não durmo mais. Eu pego no colo, ele para, eu vou no cama, ele chora. É normal, o bebê é assim. Tinha aquela frase que falava que o berço tem espinho. E não é isso, né? Que é o seu colo que... O seu colo que é carinhoso. Entendeu? A gente ouvia muito isso. Esse berço tem espinho, essa criança é terrível. Só que num contexto geral, a maioria das crianças se comporta igual. E aí tinha uma outra coisa pior, Mônica. Tinha gente que falava assim, deixa chorar que ele aprende, ele tem que aprender que ele aí agora não vai pegar no colo. E o que a gente sabe hoje, eu passo vídeos nas minhas aulas para as pessoas, é que essas crianças que choram e não são bem atendidas, elas se deprimem, elas ficam doentes. Porque para a criança não ser atendida quando ela chora e não ter colo quando ela precisa, não ter afago, não ter carinho, não ter atenção, não ter acalento, é um sinal de sofrimento. Elas têm realmente discursos de sofrimento, achando que elas estão sendo abandonadas, né? Tem um pediatra espanhol que tem livros muito parecidos com os meus, tudo que eu escrevo ele também já escreveu sobre isso. Aliás, eu estou lançando um livro agora no Chile. Ai, que interessante. Está pronto, deve ser junto com uma parceira, a Cibele Passos, que é uma brasileira gaúcha, mas que mora no Chile, é casada com um chileno, e nós fizemos um livro em parceria sobre as relações do crescer. E a gente fala muito isso, da importância de você saber o que vai acontecer. Porque a maternidade tem algumas coisas que são mitos e que são enfeites, né? A mãe sonha ter o bebê, então ele vai sorrir, ela vai pegar no colinho, aí ela põe ele no colinho, ele dorme até o dia seguinte, você vai lá e fala, oi filhinho, mamãe está aqui, acorda. Não é assim. Eu ouvi muito na minha gestação que recém-nascido só dorme. E meu filho não dormiu muito. Não é verdade. Não dormia nada. Eles têm, em média, 12 a 14 horas por dia de sono, só que não é contínuo. Foi muito bom você colocar isso, porque o sono dos bebês é totalmente diferente do sono das crianças maiores e dos adultos. Os adultos dormem, em média, numa noite, 8 horas. Eles dão uma superficializada no sono, geralmente com 4 horas. Cada período de 4 horas tem 4 fases, né? É na fase chamada REM, que os movimentos oculares rápidos, que você sonha. Depois, na quarta fasezinha, se dá uma superficializada que a gente você nem lembra, você pensa que dormiu a noite inteira. Mas você dá uma superficializada e depois dorme de novo. Então é assim, o adulto dorme 4, superficializa um pouquinho, sonha, volta a afundar, dorme mais 4, em média, né? Alterações. Isso para o adulto. Os bebês, esse ciclo não é assim. É no máximo de 2 horas. Todo bebê acorda em média a cada 2 horas. E é a hora que ele chora. Aí a mãe pensa que ele está com fome, bota ele no peito. Às vezes não é fome, às vezes é aquele contato físico, fica a presença da mãe e despertou. Se ele fica acostumado a dormir no colo da mãe, ele quer o colo de novo. Por isso é que eles vão se acordar. Alguém pergunta, mas por que bebê é assim? Bom, tem histórias interessantíssimas que tentam explicar esses sonos diferentes dos bebês. Que dormem mais do que a gente, mas que dormem diferente. Dorme 2 horas, acorda, dorme 2 horas, acorda. Antropologicamente falando, há teorias e hipóteses de que os bebês mamíferos têm um sono mais superficial e acordam muito à noite e durante o dia para a mãe atender por causa do medo dos predadores. Então eles acordam para a mãe ficar desperta para ver se tem predador por perto que ia comer eles, né? O mamífero humano ainda mantém um pouco essa tendência antropológica de milhares de anos. Por isso que eles dormem menos. Essa é uma hipótese, é uma teoria, sim, né? Claro. Mas é interessante.
E é isso que determina essa coisa que as pessoas acham que o bebê dorme mais. Não, ele dorme no total, mas ele dorme fracionado. Ele dorme 4 horas durante o dia, depois ele dorme das 8 até as 2, ele acorda, deu 2 acordadas, depois ele dorme. Raríssimos bebês dormem a noite inteira. Toda vez que uma mãe traz uma criança para mim, diz, ele é um santo, dorme sem parar dia e noite, eu me preocupo muito mais do que aquela mãe que diz que o filho acorda muito, que ela não dorme. Bebês que dormem demais, ficam largadinhos, precisam ser investigados. Eles podem ter algumas alterações que precisam ser investigadas. Uma delas é o hipotireoidismo, né? Que é a tireoide que às vezes não funciona bem. Não estou dizendo que todo bebê que dorme bem tem isso, mas o pediatra fica atento, sabe? São bebês às vezes que engordam muito, que dormem demais, então é bom avaliar direitinho se pode ter alguma coisa. Num dos meus livros, que é Quem Cuidará das Crianças, e num outro que é o chamado Cuidado, Afeto e Limite, uma combinação possível, que eu fiz com o Ivan Capelato, que é um psicólogo amigo meu, eu falo muito que o principal preparo para ter um filho é saber que você quer ter um filho. O que eu tenho visto frequentemente é que as pessoas não se preparam para ser pai, para ser mãe. Eles não sabem o que significa ter uma criança pequena em casa. Eles pensam que o bebê vai nascer e a vida deles vai continuar igual. Que eles vão para balada, que eles vão sair à noite, que eles vão dormir a noite inteira, que eles vão ter uma vida como eles tinham antes. Não, a hora que nasce uma criança e aparece um terceiro ser na família, a vida muda totalmente. Você vai ter uma preocupação maior, você vai acordar mais à noite, você vai sempre ter uma ansiedade em relação ao sucesso da criança. Você precisa entender que é fundamental no mundo de hoje essa visão do embalo, do cuidado, de pegar a criança, de estar presente. Você tem que estar preparado para saber o que você vai fazer com o seu trabalho, quanto você vai ter de licença, como é que você se prepara para ter mais tempo. Por exemplo, uma coisa que eu me surpreendo às vezes é que tem mães que acabam tirando a licença gestante, a licença maternidade durante a gestação. Não façam isso. É muito melhor segurar a barra, ficar com a gravidez até o momento do nascimento e deixar o mês de licença para ter depois com o filho. Porque pode ser juntado com um mês de férias e isso dá quase 6 meses ou até um pouco mais, que é fundamental para o bebê e para a mãe nesses primeiros meses. Outra coisa importante também é saber por que você quer ter um filho. Uma coisa que eu vejo nas crianças e nas famílias que eu entrevisto às vezes e que me preocupa, tem gente que o casamento vai mal e acha que ter filho vai melhorar, que a filho vai vir para resolver a relação conjugal. Não caiam nessa, que frequentemente dificulta, porque aí a mãe passa a ter que cuidar mais do filho, a relação com o marido muda em relação com a mulher, essas coisas são diferentes. Se você tem dúvida, é melhor não ter filho do que ter e não poder cuidar. Essa é uma frase que eu uso muito. Algumas pessoas acham que é exagerado, mas eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vejo que crianças que não são bem cuidadas, crianças que têm falta de afeto, que têm carência afetiva, que não tiveram tempo suficiente de colo, de não viver com seus pais, alguns trabalhos mostram, eu geralmente uso alguns slides de trabalho científico sobre isso, que essas crianças no futuro passam a se distanciar dos pais. Elas como que não devolvem o carinho que não tiveram. Porque sabe? Na base não foi colocado, né? Eu até brinco com algumas pessoas quando dizem assim, mas meu filho não aparece mais na minha casa, ele não me liga. Então, eu fico pensando, por que será? Né? O que aconteceu nessa relação aí, que esse filho não valoriza mais a figura do pai? Eu acho, eu sei que isso é bem agressivo, eu não gosto de dizer isso para as pessoas, mas tem gente que não liga a ter filho, porque realmente não tem paciência, não tem dedicação, não consegue entender essa coisa das relações familiares importantes, por causa de um fenômeno que eu chamo de transgeracional. Geralmente, quem não teve na infância um cuidado muito bom, acaba, na verdade, com os seus filhos, às vezes, não conseguindo dar aquilo que também não teve quando era pequeno. Então é muito importante entender como é que são as relações familiares num todo, né? A gente tem que estar sempre atento ao que a gente está fazendo. Sem dúvida, sem dúvida.
te agradeço, doutor, Obrigado. por me receber aqui no seu consultório. Eu que agradeço. Os links para compra dos livros estão aqui na descrição do vídeo, tá? E o contato com o doutor também está aqui embaixo. Muito bem, muito obrigada. Nada, um abraço. Muito obrigado a você. Nós que agradecemos. Eu agradeço sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!